Hoje faz um ano que Javier Milei assumiu a presidência da Argentina e na campanha ele prometeu acabar com a inflação, fechar o Banco Central do país e dolarizar a economia. Nesse primeiro ano, houve melhora no controle da inflação e das contas públicas, mas ainda há desafios pela frente, como conter o avanço da pobreza no país. A alta do dólar e as ameaças comerciais de Donald Trump para o seu segundo mandato nos Estados Unidos geram incertezas sobre a condução econômica na Argentina. E a gente vai entender melhor o que se pode esperar para Javier Milei para os próximos anos à frente da Casa Rosada, com a economista-chefe da COFACE para a América Latina, a Patrícia Krause, que já está aqui comigo. Muito bom dia para você, Patrícia. Primeiro de tudo, obrigada por estar aqui cedinho com a gente, para a gente fazer uma análise desse um ano de Javier Milei. Bom dia para você. Obrigada, bom dia. Patrícia, eu já quero começar conversando contigo sobre algumas medidas específicas de Javier Milei, algumas delas, inclusive, que geraram bastante polêmicas, inclusive, no mundo como um todo, né? As medidas de Javier Milei para reduzir o número de ministérios, inclusive, cortar gastos públicos, foram elogiadas por vários setores do mercado. Aliás, isso, em boa parte, também acaba sendo cobrado em outros países, né? Contudo, como que você avalia o impacto disso na capacidade pública e também na implementação de políticas efetivas? Eu acho que a questão da redução do Ministério tem um efeito simbólico mais do que tenha sido um determinante em relação à consolidação fiscal. No primeiro ano do governo, ele conseguiu entregar em relação à questão fiscal, né, o enxugamento da máquina pública, algo superior ao que era estimado inicialmente, né? Então, eu diria que o principal fator foi realmente uma redução de gastos importantes. O que ajudou, por um lado, também foi a questão da inflação, que teve ali no começo uma aceleração da inflação e você não teve um ajuste de acordo com a inflação, então você já teve uma redução real ali de valores. Além disso, teve uma redução importante de transferências para as províncias, redução de obras públicas, redução também de subsídios para a população, em termos de eletricidade, de energia e tudo mais. Então, isso ajudou também para que você tivesse essa consolidação fiscal bastante importante. Então, você tinha, entre janeiro e novembro do ano passado, um déficit nominal, né, depois do pagamento de juros de 2,7% do PIB, e agora você tem um superávit nominal de 0,5%. Uhum. E quanto à questão da inflação da Argentina, para a gente falar um pouco mais sobre isso, porque a inflação sempre foi um calo realmente do sapato, acho que era o ponto crucial de debate, inclusive, nessa trajetória dessa inflação. E ela, claro, apresentou redução durante esse governo de Javier Milei. Eu quero entender, do seu ponto de vista, qual foi o fator determinante para esse controle, se assim a gente pode dizer, porque foi uma redução considerável, dessa inflação nesse momento e o que esse fator determinante traz de melhoria para o país e se essa tendência pode ser mantida, né, de acordo com o que a gente tem visto com essa trajetória da inflação lá na Argentina. De fato, a inflação não é um problema novo, já a Argentina há décadas aí lutando em relação a isso. Quando o Milei entrou, né, você tem um câmbio que não é livre, né? Então, ele estava muito represada a taxa de câmbio. Então, ele entrou em dezembro do ano passado e permitiu que a taxa de câmbio se depreciasse em 54%. Além de que vários preços que estavam represados também foram ali liberados. Então, isso teve um choque inicial na inflação, e a inflação mensal teve uma leitura de 25% no primeiro mês, que é extremamente alta. Desde então, ela veio melhorando. Teve alguns contratempos durante esse período, mas chegou a outubro a 2,7%, né? E a perspectiva é que possa seguir melhorando. Então, eu acho que uma parte importante de como que isso foi alcançado foi também a questão importante, né, da consolidação fiscal, o fato também que a economia acabou entrando numa recessão. Então, isso tudo foi contribuindo para que você houvesse uma redução da inflação. Além disso, você ainda tem um câmbio que está, de certa forma, controlado, então você não tem uma situação de livres, né, do câmbio, então isso também tem um peso importante. Mas olhando adiante, o que a gente vê é que as projeções de inflação
seguem melhorando. Então, no começo do ano, a estimativa de mercado era que a inflação encerrasse 2024 em 227. Agora, pela projeção que foi divulgada na última semana, já é seria uma inflação de 119% e caindo ano que vem para 28% ao final de 2025. Então, é uma inflação ainda de 28%, muito elevada, com certeza, mas com certeza é uma consolidação, né, uma melhora no processo desinflacionário. Seria importante para o próximo ano você sair de 119 para 28%. Agora, essa questão da inflação também, alguns analistas apontam que a política de desregulamentação do mercado, né, e também o corte de subsídios acabou ajudando de alguma forma, porque existia ali um descontrole das contas públicas com a quantidade de subsídios que eles tinham no país. Só que essas ações, né, elas estão afetando tanto a classe média como também a população mais vulnerável. Houve um aumento significativo da pobreza, portanto, acabou que essa questão do corte do subsídio gerou muita polêmica pela oposição, claro, de Javier Milei. Eu quero entender como que o governo está lidando com essa situação agora do aumento da pobreza do país, no seu ponto de vista, e mais, essa política que a gente tem agora, de redução dos subsídios, né, e, enfim, com aumento progressivo da pobreza, isso continua sendo sustentável no longo prazo, na sua visão, desse governo Javier Milei, considerando esse impacto social? Isso é uma grande dúvida, porque ele conseguiu fazer realmente um ajuste muito importante em 2024. Há um grande entusiasmo, mas a situação, de fato, não está resolvida. Teve os desequilíbrios macroeconômicos não estão resolvidos, mas foram melhorados, foram reduzidos, né? Mas tem todo o seu impacto sobre a população, como você mencionou. A pobreza, por exemplo, saltou de 40% no primeiro semestre de 2023 para 53% no mesmo período de 2024. Teve um pico da inflação, agora começa a cair um pouco, mas é muito alta ainda. Então, o que é importante para o governo é que a inflação siga caindo, né? Para que você também tenha uma melhora, que a economia retome também, se tem uma melhora da taxa de pobreza, que você tenha uma recomposição salarial. Então, isso é um ponto-chave. Você tem uma popularidade do governo que ainda está em 53%, o que é bastante importante, mas que é importante principalmente que você tem eleições legislativas em outubro. Então, o governo conta em manter sua popularidade para poder conseguir aumentar sua base e conseguir seguir com a sua agenda. Mas para conseguir seguir com a popularidade, a inflação tem que baixar para que a população, de fato, sinta o efeito no bolso, né? Então, acho que isso é um ponto importante para o governo nesse ano, né? E aí um questionamento também importante é a questão também do quando remover os controles de capitais em 2025. Uhum. Olhando um pouco para a questão do câmbio, você até chegou já a pincelar um pouco aí sobre essa situação do câmbio lá na Argentina. Bom, a dolarização é uma promessa de campanha de Javier Milei e ela foi adiada. Qual o impacto dessa decisão na estabilidade econômica do país? A questão da dolarização, isso perdeu força. Acho que o grande questionamento na Argentina nesse momento é quando vai chegar o momento para você reduzir, para você retirar os controles cambiais que existem na economia. Então, para você conseguir tirar esses controles, tem três principais fatores aí que são importantes, né? Então, a questão da brecha cambial entre o câmbio oficial e o câmbio paralelo, isso melhorou muito recentemente, então está aí em torno de 5%, então, o que é baixo em comparação ao que já viu anteriormente. Tem a questão da inflação. Então, acompanhando a leitura mensal da inflação, ela baixou, como eu tinha mencionado, de 25 para agora 2,7. Após a divulgação desse dado, o governo mencionou que, bom, se tivesse mais três leituras ali em torno de 2,5%, poderia ser um momento para você reduzir o ritmo que eles têm mantido de depreciação mensal da moeda, que está atualmente 2%, reduzir para 1%, e que se a inflação ficasse em 1% por mais 3 meses, seria o momento de reduzir, de retirar esses controles. E, por fim, a questão das reservas cambiais. Então, as reservas em dólares elas melhoraram bastante, mas ainda assim elas não são suficientes, né? Então, o FMI, por exemplo, cita que necessitaria aumentar em cerca de 17 bilhões de dólares para que você removesse esses controles cambiais. Então, uma questão importante é sobre o momento certo, porque a preocupação do governo é que se você não tem reservas cambiais suficientes e você tem uma pressão de depreciação do câmbio na hora que você remove esses controles, você pode ter um salto da inflação de novo. E, claro, isso vai afetar a população, vai afetar a popularidade do governo. Então, a grande questão que eu acredito para 2025 é qual seria o momento para a retirada desses controles cambiais. E quanto à
questão da relação de Javier Milei com o FMI, a gente sabe que também a Argentina tinha uma dívida expressiva com o FMI, vem tentando contornar essa situação. Então, considerando essa dívida, essas reformas que têm sido feitas pelo governo Javier Milei, qual que é a sua avaliação do atual cenário dessa relação de Javier Milei com o FMI? Bom, as relações entre a relação entre a Argentina e o FMI parece que tem avançado bem. Então, nos últimos pareceres do FMI, ele tem elogiado os avanços do governo na sua agenda, né? Claro que ainda citando os desafios e, de acordo, né, com os relatos, eles estão agora numa nova negociação para um possível novo acordo. Então, isso poderia ser uma das condições, uma das possibilidades. Então, um novo acordo com a FMI conseguiria aumentar as reservas e facilitando para que tenha essa remoção dos controles cambiais, né? Em relação aos pagamentos, realmente a Argentina tem dívidas importantes a serem honradas nos próximos anos. Tem sido mencionado que, pelo menos para 2025, eles teriam os recursos e não teriam um risco de um default, por exemplo. Perfeito, Patrícia. Quero muito agradecer a tua participação aqui conosco. Conversamos com a economista-chefe da COFACE para a América Latina, Patrícia Krause. Muito obrigada por todos esses pontos aqui elencados. Ótimo dia para você, um ótimo restante de semana. Até mais. Obrigada, bom dia. Até mais.